Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego esse que é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 240 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que a Mizuhara acabou dando esperança para o Kazuya, pedindo para ele esperar um pouquinho que ela iria pensar em toda essa situação, já que ela está bastante confusa, em visto que ela tinha certeza que em algum momento um dos seus clientes poderia se apaixonar por ela, mas ela nunca contou que talvez ela poderia se apaixonar por um desses clientes, e por isso que ela está com muita dúvida e acabou dando esperança ao Kazuya. Esperança essa que foi o suficiente para deixar o menino muito, mas muito feliz, se segurando o máximo que podia até chegar em casa para poder gritar, né, e comemorar de felicidade. Poxa, o menino ficou 3 meses sofrendo, então essa pequena esperança foi o suficiente para ele poder fazer esse escarcel todo de felicidade. Mas essa esperança que a Mizuhara deu pra ele é bastante duvidosa, já que ela simplesmente pode chegar à conclusão que eles não devem ficar juntos. E aí, mano, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer com o Kazuya, porque, poxa, ele já ficou assim 3 meses por ela ter ignorado ele, imagina acabando de vez. Ai, caraca. Mas é isso que nós vamos ver agora. Antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando aquele seu like e se inscreve aí no canal, porque se você está ajudando pra cá no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, sociais, Facebook, Instagram, então segue lá. Já é? Sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com o Kazuya adorando aquela caixa de bombom que a Mizuhara deu para ele, e literalmente adorando, né, como se aquela caixa de bombom fosse um Deus, né? Ele acaba até preparando um pequeno santuário dentro da sua geladeira com essa caixa de bombom e diz que ele nunca vai tocar nesses bombons, mas vai ficar ali pro resto da vida. Ele continua falando consigo mesmo, né? Que ele não consegue tirar o encontro de ontem da cabeça dele e que o sorriso da Mizuhara está ocupando praticamente todo o espaço, né, da cabeça dele. Nós vemos então a cabeça do Kazuya, né, uma partezinha pros sonhos, outra para a esperança, uma parte mais picante, né, do perdão, e a Mizuhara no centro, né, do cérebro dele. Meu Deus do céu, o cara tá fissurado mesmo. Né? Ele então acaba lembrando das palavras da Mizuhara, onde a Mizuhara diz que talvez ele esteja apaixonado pela Chizuru Mizuhara. Ele então fica se perguntando, né, o que aconteceria se aquilo, né, poderia ser a Chizuru falando que ele está apaixonado, mas que ela definitivamente disse aquilo e quer ver eles pelo que são. E diz que claro que não, né? E que ela estava falando sobre os sentimentos que ela tem por ele. Ele continua dizendo, né, que aquilo poderia significar uma coisa, que ela está interessado em outro alguém. Ele então imagina a Mizuhara rejeitando ele, que mesmo que o inferno congelasse, ela nunca seria dele. Ele então, bastante determinado, diz que hoje a previsão no inferno é o tempo congelado. Em outras palavras, você vai ficar comigo só se o inferno congelar? Tá bom, hoje o inferno vai congelar. Isso aí, Kazuya, tô gostando de ver, hein? O cara parece que mudou, hein? Ele então acaba acordando para a realidade, né, e se pergunta se tudo isso é um sonho. Ele começa a cair no chão, né, esperneando, batendo seus braços e começa a gritar e se questiona, né, que aquilo ali quer dizer que ela quer ver eles pelo que são, e se pergunta, né, se ela quis dizer que ela tem sentimentos por ele ou algo do tipo, e que tem um toque bastante aterrorizante nisso. E por mais que a Mizuhara deu esperança a ele, é uma esperança bastante duvidosa, né, que a qualquer momento ela pode falar, Kazuya, não vai dar certo entre a gente não. Ela pode muito bem falar isso. Ele continua ali tentando entender, né, o que foi aquilo que a Mizuhara quis dizer, e acaba lembrando das palavras dela, né, que ela disse que ela não é como se ela pudesse mostrar ela pura, e que talvez isso significasse que a Mizuhara quer se mostrar para ele o seu verdadeiro eu exposto. Ele então começa a alucinar, né, imaginando a Mizuhara chegando com um roupão, assim eu posso dizer, pedindo desculpa a ele por ter escondido isso por tanto tempo. A Mizuhara então acaba abrindo o roupão, né, e nós vemos que ela praticamente não está usando nada, e ela acaba falando, né, por favor me veja em toda a minha glória, e o sangue escorre ali pelo nariz do Kazuya, né, e ele começa a imaginar a Mizuhara em
toda a sua glória e acaba dizendo que ama ela. Meu Deus do céu. Ele então acaba voltando pra realidade, né, e dizendo que ele é um tremendo idiota, já que ele tá imaginando essas coisas e que a Mizuhara nunca faria algo desse tipo. Nesse exato momento ele acaba recebendo uma mensagem da Iemori perguntando o que aconteceu depois daquilo, que a falta de atualização do Kazuya é pior do que Hunter vs Hunter. O Kazuya então acaba dando aquela risada dele de maníaco, né, e acaba perguntando se ela quer saber. Nós vemos a Iemori ali vestida de... Meu Deus, a Iemori vestida de enfermeira, meu Deus do céu. Nós vemos que a Iemori fica bastante surpresa, né, perguntando como assim o Kazuya simplesmente só voltou pra casa e que talvez ele ameaçou a Chizuru e ela disse isso. O Kazuya fica sem entender, né, e a Iemori acaba dizendo que essa era a parte aonde ele deveria gritar, né, e abraçar ali a Mizuhara dizendo: eu amo a Chizuru Hishinose, sua própria alma. E pergunta, né, se ela está errada. O Kazuya acaba falando que não, né, que ela não está errada, e pergunta se ela joga algum tipo de jogo de rugby ou algo desse tipo. E o porquê, né, que ela está vestida de enfermeira. A Iemori vira pro Kazuya e diz que pode ser que a Mizuhara queira manter as coisas do mesmo jeito para sempre e que no final isso pode simplesmente nada mudar, né, as coisas podem continuar desse mesmo jeito. O Kazuya acaba falando, né, que a Iemori tá certa e acaba imaginando a Mizuhara velhinha, né, ali cobrando o Kazuya, fazendo uma lista de coisas que ela gosta e não gosta do Kazuya, meu Deus do céu. A Iemori acaba se irritando com o Kazuya, né, e diz que acabou com ele, que não consegue mais continuar com ele e que mesmo que ele fizesse 80, vai continuar olhando os outros e tremendo como nervosismo. Ele então acaba falando por favor, né, que ele precisa dos conselhos dela. O Kazuya então acaba ficando em silêncio e diz que logo em seguida ele quer acreditar, né, que aquele sorriso que a Mizuhara mostrou naquele momento, ele estava muito feliz, que ela disse que iria tentar ver o que é e que mesmo que ele pense isso, a Iemori deveria saber, né, que se eles começarem a namorar, realmente ela gosta dele. A Iemori fica com uma cara de decepcionada e pergunta que desde quando o Kazuya diz coisas assim e se está bem, né, apenas saindo, né, com a Mizuhara. E ela acaba perguntando se o Kazuya é escravo do amiguinho dele. O Kazuya acaba se irritando, né, e pergunta que diabos a Iemori está falando. A Iemori então fala consigo mesmo, né, que parando para pensar, a Mizuhara viria com alguma conclusão indo além do sério e que isso está indo para um território bastante antiquado e que mesmo que ela possa descobrir coisas depois que eles começarem a namorar, mas realmente o namoro serve para isso, né, para poder conhecer melhor uma outra pessoa. Iemori diz que certamente isso é verdade, que o Kazuya estava apaixonado pela Mizuhara e que isso atinge o centro da questão e que o único jeito de ir contra com todas suas forças não é dizer eu amo a Chizuru Hishinose, né, e dar um fim a isso. O Kazuya fica um pouquinho sem entender e a Iemori continua dizendo, né, que se a Mizuhara disse que quer pensar sobre isso, ela deveria contar por ela mesma para o Kazuya e que esse é o turno da heroína, apenas a batida do seu coração pode prever, né, aonde eles dois vão terminar agora. Em outras palavras, tudo está nas mãos da Mizuhara, agora só depende dela. Nós vemos então a Mizuhara no seu apartamento fazendo yoga. Meu Deus do céu, caraca. Tomando uma água. E nós vemos que ela está bastante pensativa, lembrando, né, das palavras do Kazuya, aonde o Kazuya no dia anterior, né, perguntou se aquele beijo não significou nada para ela, e também lembrando, né, das palavras que ela mesma falou para o Kazuya, aonde disse que talvez a garota que o Kazuya amava era a Chizuru Mizuhara. Ela então acaba falando consigo mesma que talvez ela não deveria ter tentado agir tão legal. Meu Deus do céu, gente, ela vai rejeitar esse homem, mano, já tô vendo. A Mizuhara então fica em silêncio e diz que não, né, que ela deveria tentar fazer todas as preocupações dela evaporarem pelo ar. Nós vemos que o Kazuya ainda está dentro do seu apartamento refletindo e vemos que o apartamento dele continua uma imundícia, né, tá um pouquinho mais arrumado, né? E ele continua falando consigo mesmo, né, que a Mizuhara disse que queria ver os seus sentimentos pelo que eles são e se pergunta, né, o que exatamente ela precisa saber para trabalhar com
O Kazuya fica tentando compreender, né, o que é preciso para Mizuhara conseguir entender os seus sentimentos e diz que talvez a aparência deles ou o tipo de senso de moda, talvez o GPS deles, né, a coordenação deles, ou que talvez, né, a lixeira da casa dele, né, já tá com uma bagunça danada, e que a fim de entender os sentimentos dela, ela também precisa entender os sentimentos dele, né, precisa entender ele, e que tá bom, né, ela precisa fazer tudo isso, mas em seguida também tem que ter a meu Deus do céu, a compatibilidade física deles dois, né? Ele começa a imaginar ali ele e a Mizuhara numa cena bastante picante, da Mizuhara pedindo para poder beijar ele novamente, né, para poder tentar compreender o Kazuya um pouquinho mais. Nós temos o Kazuya todo sedutor, né, dizendo que com prazer o quanto ela quiser. E depois de eles se beijarem, a Mizuhara diz que está apaixonada por ele. Meu Deus do céu, velho. Ele então acaba voltando pra realidade, né, dizendo que não, que é sem chance, né, sem chance que a Mizuhara gostaria, sem chance. Nesse exato momento ele acaba parando pra pensar bem, pô, como assim sem chance? Como assim ela não gostaria de ter algo desse tipo comigo? E se pergunta, né, em desespero, se realmente não tem chance nenhuma. Ele cai no chão, né, e diz que talvez isso seja verdade e que só talvez a Mizuhara tenha muita experiência com o amor e com romance, e tem muitos vídeos, né, voando ao redor falando sobre compatibilidade física e essas coisas, e que isso faz ele pensar que tipo de ex a Mizuhara teria, né, que tipo de ex-namorado, e se ele seria o tipo de cara que ele teria inveja afinal, e que ele provavelmente seria mais gostoso do que ele, mas que de qualquer forma ela disse que viria pegar o cupom de yoga e que ela poderia estar aqui a qualquer minuto. O Kazuya então começa a arrumar o seu quarto, né? Tira o lixo pra cá, tira o lixo pra lá, arruma seu aquário. E ele diz que precisa ser cuidadoso com as preparações. O Kazuya então acaba ouvindo algumas batidas e alguém acaba tocando a campainha da casa dele. Ele então acaba engolindo a seco, né? E fica todo nervoso, todo corado. Ele então acaba abrindo a porta e vê que é a Mizuhara. O Kazuya fica todo nervoso, dizendo que certo, né? Que o cupom está ali, né? O cupom que o correio entregou e que diz que é do ano passado. Ela então acaba virando, né, e dizendo que o cupom acabou expirando e acaba agradecendo o Kazuya e diz que não precisa mais disso. Nós vemos que o Kazuya fica todo nervoso, né, e não consegue soltar nenhuma palavra e acaba falando consigo mesmo, né, que a Mizuhara está muito fofa e tenta se acalmar, né, dizendo relaxa, Kazuya, relaxa. E que talvez a Mizuhara tenha chegado a uma conclusão, ou que talvez a Mizuhara só esteja ali, na verdade, para investigar, e se pergunta, né, se é a única linha de ação que resta para ela hoje é os Correios. Nós vemos a Mizuhara olhando para um lado, olhando para o outro, e o Kazuya se pergunta, né, o porquê que ela está olhando ao redor. Ela então vira pro Kazuya e pergunta se eles podem conversar. O Kazuya todo nervoso acaba dizendo que sim, né, e a Mizuhara acaba entrando dentro do apartamento, pede desculpa, né, pela intromissão, e o Kazuya fica todo nervoso, né, já que a Mizuhara entrou dentro da casa dele. A Mizuhara então vira pro Kazuya e pede pra ele fechar. O Kazuya fica sem entender, né, o que ela quis dizer, né? Será que é a porta? Por que ela quer que feche a porta, né? O frio não entrar, né, gente? Tá super. Meu Deus do céu, hein? Vocês estão pensando outras coisas, hein? Ela então vira pra ele e pede pra ele realmente fechar a porta. O Kazuya fica todo nervoso, né? Já que ele estava imaginando várias coisas ali, né? Sozinho com a Mizuhara. E fica todo, mas todo corado, olhando ali pros olhos da Mizuhara, né? Olhando ali pros glutões. Meu Deus do céu. Olhando a Mizuhara literalmente dos pés à cabeça. E tudo aquilo que ele estava imaginando acaba voltando ali para a cabeça dele. E ele fala consigo mesmo, né? Que é isso. Que o inquérito da Mizuhara começou, meu Deus. Ih, gente, vai rolar uma coisa. E o capítulo termina assim, né? Com o Kazuya atordoado, suando frio. Já que a Mizuhara pediu para ele fechar a porta. Tá, você não pode deixar a porta aberta, porque vai maníaco entra na sua casa quando você tá conversando ali, né? Não tem como. Mas mesmo assim, a Mizuhara pedir pra ele fechar a porta desse jeito já deixou o menino todo nervoso. E visto que ele estava imaginando várias coisas ali com a Mizuhara antes, meu Deus do céu, e eu falo pra vocês, galera, realmente pode estar acontecendo alguma coisa mais ali, mais picante, entre a Mizuhara e o Kazuya no próximo episódio.
Porque o nome do próximo episódio é Completamente Pelado. Esse é o nome do próximo episódio. Meu Deus. Será que o sonho do Kazuya vai se realizar? O sonho que ele tem há 240 capítulos? Desde o começo eu já imaginava várias coisas com a Mizuhara. E agora, depois de 240 capítulos, esse sonho vai se realizar? Será? Eu acho que vai, na moral. Eu sei que o autor já enganou a gente com esses títulos alguns capítulos atrás, mas com tudo que tá acontecendo, realmente pode estar acontecendo sim alguma coisa entre o Kazuya e a Mizuhara. E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários aí, porque eu vou ler todos os comentários de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando bastante, já é? Tamo junto, meus otakus, meus maravilhosos. Fui!